Olá moçada, tudo bem? Meu nome é Caio Rocha, uma alegria imensa estar aqui junto com vocês aqui em Aero Review. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, é de graça. Aproveita o ensejo, pega esse vídeo aqui, manda para os seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que curte aviação, que precisa desse tipo de informação. Ajuda a gente, pessoal, a fomentar a nossa querida aviação nacional aqui, a aviação brasileira, tá bom? O produto que a gente vai mostrar hoje, pessoal, não é nenhuma novidade, tá? O Garmin G5, na verdade, foi lançado lá pelos idos do ano 2016 e tal, e só hoje, né, só ultimamente, aí nos últimos anos, é que a gente tem visto ele se popularizar aqui no Brasil. Mas se não é nenhuma novidade, por que eu estou trazendo esse overview para vocês? É porque finalmente, a cada dia que passa, fabricantes e proprietários de aeronaves estão enxergando os benefícios que esses painéis eletrônicos oferecem, como maior segurança e a redução de workload na cabine, né? Permitindo um melhor gerenciamento e, consequentemente, voos mais seguros. E o G5 contribui para isso, por ser uma opção muito mais barata do que aquelas enormes telas que a gente vê nos aviões ultimamente. Além disso, também é facílimo de instalar e ridicularmente simples de usar. Mas afinal, o que é esse famoso G5? Ele é um sistema de exibição de dados de voo no cockpit das aeronaves que exibe esses dados eletronicamente, em vez de eletromecanicamente, como ocorre aí nos instrumentos analógicos. Ou seja, ele funciona no princípio do EFIS, né? Os Electronic Flight Instrument System. O G5 contempla duas telas selecionáveis com inúmeras funcionalidades em cada uma delas. A primeira trata-se de um PFD, tá? Um Primary Flight Display, que mostra numa única tela inúmeras informações como indicador de altitude, diretor de voo, né, quando ele está acoplado logicamente a um autopilot, proa magnética, velocímetro em forma de speed tape, ground speed, também altímetro, também em forma de altitude tape, com a pressão em HPA ou então em polegadas de mercúrio. Ele também mostra um variômetro que a gente chama de climb, um Turning Sleep Indicator, a indicação da função ativa do piloto automático, né, aquela faixinha verdinha na parte inferior, e a indicação de lock ou o course deviation, por aí vai. Ou seja, quase tudo que você encontra num PFD de um G1000, você vai ter numa tela de 3,5 polegadas de LCD, pesando um pouco mais de 376 gramas e só. Já a segunda página, nós temos a opção de selecionar um giro direcional ou um HSI completo, onde nós temos a proa magnética selecionada, as agulhas do OBS, a distância do waypoint selecionado, né, a distância em milhas náuticas, a ground speed e a proa do heading bug. Quer dizer, estando o G5 ligado a um receptor VOR ou um GPS, por exemplo, você poderá navegar tranquilamente usando esses dois recursos, apenas trocando o ponteiro do CDI para GPS, né, ou VOR lá nas configurações. Falando nisso, há algumas configurações em cada uma dessas páginas, tá? Dando um breve clique no botão Power, você consegue mudar o brilho da tela dele, por exemplo. Já no botão de seleção à direita, que eu acabei de mencionar, além de atuar como um botão Select, né, dando um breve toque contra o aparelho, né, você consegue fazer todas as trocas de inúmeras configurações que o aparelho dispõe. Como, por exemplo, mudar a altitude desejada, a proa, o pitch e etc. Na página HSI, podemos mudar o ponteiro do CDI, trocar entre GPS e VOR, e mudar o head e outras funções também. Fisicamente o produto mede 91 mm de altura por 86 mm de largura e 76 mm de profundidade. Ele tem uma tela de 88 mm na diagonal e pesa somente, como eu falei anteriormente, 377 gramas. E esse é um dos pontos positivos de se instalar devices assim. Tira peso da aeronave. Só para você ter uma ideia, em aviões LSA ou experimentais, somente um horizonte artificial comum que equipa, por exemplo, num Cessna 152, ele pesa 750 gramas aproximadamente. Ou seja, com uma única peça você consegue substituir nessas aeronaves pelo menos aí uns 5 instrumentos originais. Inclusive, instrumentos esses que são propícios aí a falhas mecânicas do que um digital como esse, por exemplo.
O instrumento conta também com uma bateria de lítio que mantém ele funcionando por até 4 horas, caso você tenha aí uma falha elétrica total no avião. Outro ponto positivo é a facilidade de instalação. Atrás possui a entrada do ar estático e total e o cabeamento que interliga ele com os outros periféricos, como o piloto automático, por exemplo. Só que essa facilidade gera um adverso, tá? Tal facilidade acaba encorajando alguns proprietários a querer instalar por conta própria, né? Mas o ideal é deixar que profissionais com experiência em aviônicos façam esse tipo de troca, pois existem alguns cuidados para instalar esse equipamento que pode trazer problemas caso seja instalado de forma errônea. Você não quer, de maneira alguma, que você esteja lá voando tranquilamente e de repente a telinha apague lá do nada, não é? E é por isso que em breve eu vou listar algumas empresas que fazem esse tipo de instalação e a gente vai fazer um vídeo específico sobre essas oficinas. Você não perde por esperar. Bom, pessoal, então vamos sumarizar os principais pontos positivos e os negativos desse equipamento Garmin G5, tá? Eu destaco em primeiro lugar aqui o incremento da segurança e consciência situacional. De fato, voar usando um equipamento como esse acaba sintetizando todos esses outros instrumentos, velocímetro, altímetro e tudo mais, num único ponto. Facilita muito mais a operação. O segundo ponto que eu destaco é a facilidade de uso. Recentemente eu tive que fazer um voo de recheque num Seneca que estava equipado com o G5. Pessoal, em pouquíssimo tempo ali, questão de 1, 2, 3 minutinhos ali, eu já estava totalmente familiarizado com esse equipamento. Outra coisa também que eu destaco é a transição de quem já voa a Glass Cockpit para o G5. Pessoal, essa transição ela é muito fluida, ela é muito tranquila. Porque, como eu falei, ele parece um G1000zão pequenininho, não é? E também o contrário, para quem nunca teve experiência voando o Glass Cockpit, vai e de repente aí um dia vai começar a voar um Glass Cockpit tradicional, essa transição também vai ser bastante fluida. E um outro ponto que eu destaco é que o G5 é uma excelente opção para quem quer utilizar um instrumento de backup digital. Então significa o quê? Você já tem o seu avião lá, você tem o seu Cessna, você tem, enfim, a sua aeronave, seja ela ALE, né, LSA, etc. E você quer um instrumento de backup, um instrumento digital. É uma excelente opção. Por quê? Pelo fato de você ter ele ser alimentado também a bateria. Caso você tenha uma pane elétrica, como eu comentei anteriormente, ele vai continuar trabalhando ali por pelo menos 4 horas. Isso é muito bacana, tá? E para escolas de aviação, esse é um último ponto que eu destaco, é que é um excelente instrumento de vendas, né? Um argumento de vendas para você que tem escola de aviação. Por quê? Eu que tenho um contato bastante grande aí com escolas e instituição na SIAC e tudo mais aí de aviação, a gente percebe o quanto que as pessoas que estão começando aí, querendo começar na aviação, estão conhecendo a escola para se decidir qual escola vai ficar ou não, um avião equipado com esse tipo de equipamento gera muito valor. Falando nisso, essa questão de valor também está presente no caso de você for vender a sua aeronave. A aeronave que esteja com esse tipo de equipamento vai gerar sim um aumento aí do valor agregado do seu avião. Já em pontos negativos, moçada, eu destacaria apenas um, tá? Que na verdade não é um grande problema assim, é pelo em ovo, né? Mas para quem está sentado à direita e está olhando o instrumento na diagonal, às vezes as imagens ali, os números ali que estão apresentando ali, especialmente de velocímetro e de altímetro, eles ficam um pouquinho borrados, tá? Bem pouca coisa, tá? Mas acabam ficando sim, para quem está sentado, por exemplo, no banco da direita, assistindo ali, lendo ali as informações que para quem está sentado à esquerda, tá? Mas como eu disse, pelo em ovo, tá, pessoal? Porque afinal de contas, realmente o produto é muito bom. Bom, vamos então falar sobre a questão de preço. Para falar sobre esse assunto, moçada, a gente precisa entender uma coisa, tá? Existem duas versões. Uma que é para aeronaves experimentais e uma outra versão do Garmin G5 que é a versão certificada. Mas qual é a diferença entre eles? Basicamente, a versão experimental tem muito mais recurso do que a certificada, ou seja, é o contrário, né?
deveria ser a versão certificada com mais recursos, mas aqui é o contrário. Isso porque eles tiveram que desenvolver um novo software específico para o certificado, pois devido às exigências da certificação, ele teve que ser um pouco mais, digamos, engessado, um pouco mais... não pôde explorar todos os recursos que a versão que não é certificada, tá certo? Valores. A versão certificada está saindo por R$ 26.699, tá? E a versão que não é certificada, R$ 10.715. Aí você pode estar me perguntando, pô, Michael, mas não existe outras opções para que a gente possa aí fazer uma análise, comparar preços e funções? É claro que tem, né? No mercado atualmente, nós temos praticamente duas opções que sejam equivalentes ali ao G5. Uma delas é o D10A da Dynon e o AV30 da Avionics, tá? Essas opções eu vou também mostrar aqui no canal para vocês que vocês possam aí fazer a comparação qual deles seria o ideal para sua operação. Lembrando, tá, pessoal? Olhando aqui na descrição do vídeo, assim que eu conseguir um cupom de desconto bem bacana para aquisição desse equipamento, vou deixar na descrição também. E claro, não perca os próximos vídeos sobre o G5, onde eu vou mostrar o funcionamento do equipamento, como operar ele e, claro, um vídeo dele voando. Vale muito a pena vocês conferirem. Bom, moçada, então agora é com vocês. Vocês já usaram um Garmin G5? Já tiveram a oportunidade de operar uma aeronave com esse tipo de equipamento? Se sim, o que vocês sentiram? O que vocês acharam? Se ainda não, tem vontade? Então deixa na descrição do vídeo que eu quero ler todos os comentários de vocês, que é bastante importante para a gente poder formatar aí as nossas informações, formatar as nossas decisões na hora de adquirir ou não um equipamento como esse, fechou? E não se esqueça, curte o nosso vídeo, pessoal, se inscreva aqui em Aero Review, ajuda a gente aqui a fomentar a nossa querida aviação aqui no nosso país. Curte a aviação, gosta do assunto, se inscreva aqui em Aero Review. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.